Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Todo mundo aí? Vamos começar a nossa live falando sobre recriando a vida e a carreira. Tava aqui tentando me conectar com vocês, por isso que não deu para começar em pontos das 10 horas, mas estão aí, né? Firme e forte. Então, gente, se tiver alguém online aí me vendo, dá um oi para poder eu ter certeza que tá todo mundo me ouvindo direitinho, tá? E dizer que eu tô feliz, né? 10 horas da noite no domingo. Então, gente, para quem não me conhece pessoalmente, tem gente que tá curtindo minha página pela primeira vez. O meu nome é Patrícia Munique. Eu sou coach de vida e carreira. Também trabalho há 13 anos, né? Tenho uma estrada como professora do ensino superior na área de administração e comunicação social. Trabalho como consultora credenciada do Sebrae Pernambuco e também atendo os meus clientes com terapias quânticas, que é uma coisa assim que eu simplesmente amo fazer de coração. E aí venho explorando todas as minhas habilidades na minha trajetória profissional. E hoje nós vamos falar sobre isso, né? Sobre recriar vida e carreira. E para começar a nossa fala, eu gostaria de explicar para as pessoas. Eu preparei aqui uma apresentaçãozinha para me ajudar a não me perder, porque tem muita informação para passar para vocês hoje. Essa questão do que é coaching, porque eu tenho amigos, né, e clientes e também que me procuram para fazer as terapias, que muitas vezes me perguntam: ô Patrícia, o que é coaching, né? O coaching, gente, ele é um processo e é um conjunto de métodos, de técnicas que fazem com que a gente consiga mapear a situação atual que o nosso cliente está e consiga fazer com que ele chegue à situação ideal dele, né? Então, esse mapeamento, ele é um mapeamento que a gente faz através de ferramentas. E cada sessão, nós trabalhamos várias ferramentas do coaching. E aí, o coaching, ele tem vários segmentos, entre eles o coaching de vida e de carreira, que é um pouco do que eu vou falar hoje, é exatamente sobre o coaching de vida e carreira, certo? Então, gente, o termo coach, a palavra coach, né, vem do verbo, que é um termo em inglês, e vem do verbo orientar, guiar, e pode ser também um substantivo, né? O coach também pode ser o profissional que faz o processo com o cliente. E aí a gente tem as contrações do verbo, né? Que é o coachee, que é o cliente que passa pelo processo, e o coaching, que é o processo em si. Então, muitas vezes as pessoas até se expressam errado. Ah, fulano é minha coaching. Não, coaching, né? Coaching é o processo que você está vivendo com esse profissional, tá? Então, só para as pessoas entenderem que o papel do coaching, ele não é fazer uma terapia. Ele é auxiliar as pessoas a fazer um mapeamento desses objetivos, dessas metas, e tentar atingir esses objetivos e essas metas. E aí, a gente está falando hoje sobre, já que a gente está falando disso, né, de objetivos, de metas, então vamos falar um pouco sobre recriar a vida e a carreira, que é o foco desse tema de hoje. Eu gostaria de começar essa minha conversa com vocês falando sobre a palavra recriar, não é? Do porquê da gente trazer o recriar. Porque o recriar, na verdade, ele é o quê? Ele é um chamado para a mudança. Chamado para a mudança interna ou chamado para uma mudança de cenário, uma mudança externa. É isso que a gente busca quando a gente vai trabalhar no processo de coaching, a recriação. Então, é claro que a gente vai ter que passar por um processo de transformação, que a gente vai ter que passar por um processo de mudança. É inevitável se a gente quiser viver de fato a proposta do coaching. Então, esse é o primeiro ponto. Se alguém estiver me ouvindo, eu peço a gentileza de dar um ok aí, comentar com relação ao áudio, para ver se está me ouvindo bem, se o som está saindo legal. Aí eu peço um favor aí dos internautas de dar um ok aí, tá bom? Se está conseguindo ouvir, certo? Então é isso, gente. Então, essa questão, né? Então, quando a gente vai recriar a nossa vida, recriar nossa carreira, nossa trajetória, a gente precisa pensar assim:
eu tenho que desenvolver uma visão, ampliar uma percepção a respeito das potencialidades que eu vou despertar em mim, ou ativar em mim, ou aumentar, não é, a atuação das minhas potencialidades. Porque para a gente trabalhar a recriação, a gente tem que pensar essa coisa da transformação e pensar que ela vai trazer, além de uma mudança na nossa vida, ela também vai trazer crescimento, ela também vai trazer a necessidade da gente fazer um mapeamento daquilo que é a nossa essência. Então, para poder pensar na recriação, eu tenho que pensar, será que eu estou desenvolvendo todo o potencial da minha essência? Isso é muito importante, gente. Porque muitos de nós vivemos em função do nosso cotidiano, das correrias do nosso dia a dia, de buscar atingir metas, objetivos e relacionados à sobrevivência. E muitos de nós, envolvidos com essa luta diária da sobrevivência, a gente se conecta de todo o potencial que nós temos na nossa essência. E é importantíssimo a gente estar vendo de que forma, grata aí pelo feedback. Tá me ouvindo bem, né? Grata, é bom ver vocês começando a comentar, porque aí eu sei que as pessoas estão me ouvindo. Então, eu preciso, na recriação, eu preciso fazer a seguinte pergunta. Que talentos, que potencialidades, que qualidades eu ainda não estou explorando em mim? Eu não estou explorando na minha vida, eu ainda não mapeei, eu ainda não conheço de mim, né? Porque às vezes o dia a dia, ele faz com que a gente vá se perdendo dessa visão, desse conceito do que a gente é. E aí a gente fica naquela luta diária e esquece de valorizar isso, esquece de fazer contato com isso. Então a gente às vezes atravessa muitas situações difíceis na vida da gente, né, dos desafios diários, e a gente não percebe quanta energia, quanta força foi mobilizada para que a gente pudesse conseguir atravessar esse processo. E aí a gente precisa se dando conta de quem realmente a gente é, da força que a gente tem, do potencial que a gente tem. Isso é importantíssimo, gente. Se nós queremos recriar nossa vida, nós precisamos entrar em contato com as nossas potencialidades, despertá-las, colocá-las a serviço da vida das pessoas, do planeta à nossa volta. Do planeta à nossa volta foi ótimo. Do nosso universo, né? Do que está ao nosso redor, daquilo que a gente quer realmente proporcionar para a gente e para o outro através do nosso trabalho, do nosso talento, da nossa criatividade, não é? Então, essa é a pergunta que a gente tem que fazer quando a gente está querendo recriar nossa vida. Será que eu realmente, de fato, estou explorando todos os meus talentos? Então, lembrando que o coaching ele é um processo de perguntas e respostas, eu vou fazer aqui algumas perguntas para vocês, né? Então, é importante vocês anotarem essas perguntas, né? Será que eu realmente estou explorando? Se eu realmente conheço? Se eu realmente estou colocando em prática todas as minhas habilidades e talentos? Isso é uma pergunta importante da gente estar se fazendo, tá? E aí, se você consegue entrar em contato com aquilo que você já tem de potencial e você já sabe o que é, então você pode fazer a seguinte pergunta: como é que eu posso melhorar isso? Como é possível isso estar mais ainda, grata Flávia, grata pelo retorno. Então, como é que eu posso estar mais ainda, ativar mais ainda esse potencial? Como é que eu posso melhorar mais ainda esse potencial? Então, é sempre a gente estar se perguntando, né? Que forças eu tenho, que qualidades eu tenho que eu preciso explorar, que eu preciso melhorar, que eu preciso desenvolver. Será que eu estou explorando e colocando esse potencial a serviço? Como pode melhorar cada vez mais? Então, isso são perguntas bem importantes a respeito dessa questão da recriação, tá? E outra coisa também que eu gostaria de frisar, que eu separei aqui para falar para vocês. Recriar novas formas de pensamento, novas experiências, para que a gente possa ter uma nova história de vida. Uma história de vida que seja mais rica de aprendizados, de experiências, não é? E aí, gente,
vem essa questão, né, das formas pensamentos, que é uma palavra que eu falei aqui, né, aí vem a terapeuta, né, vem a coach e a terapeuta ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. A gente usa uns termos que a gente precisa também esclarecer para o público, né? Então, as formas pensamento. Como é que a gente identifica as nossas formas pensamento? Que são aquelas que a gente está o tempo todo, não é, dando vida, repetindo como se fosse um disco. Então, uma boa forma de você identificar suas formas pensamento é você prestar atenção nas suas vozes internas. As vozes internas é aquela conversinha que a gente fica fazendo todo dia aqui dentro da nossa cabecinha. Quando a gente está em silêncio, às vezes a gente está em silêncio e as pessoas dizem assim, fulano está tão calado, mas a gente nem imagina o que está rolando na cabeça do fulano, né? Então, será que essa pessoa realmente está em silêncio, né? Então, o que está rolando? Como é esse diálogo interno? Como são essas vozes internas? Isso é, assim, algo que a gente precisa estar de olho no nosso diálogo interior, tá? Porque é o seguinte, acessar esse diálogo, prestar atenção nesse diálogo, faz com que a gente consiga mapear os nossos padrões e crenças limitantes que dão vida às nossas formas de pensamento. Então, isso é, assim, um exercício bem legal da gente fazer, né? Então, se a gente faz esse mapeamento, se a gente tem esse cuidado, a gente consegue identificar os nossos padrões e crenças limitantes. Tem um coach, o nome dele é Timothy Gowell, que ele, espero que eu tenha pronunciado até certo o sobrenome dele. Ele é autor de um livro chamado Jogo Interior do Tênis. E o Timothy, ele traz uma teoria muito legal que a gente utiliza muito no coaching, que é fazer com que os nossos clientes, eles prestem atenção nessas vozes. E aí ele diz assim, vocês precisam prestar atenção no ego 1 e no ego 2. Por quê? O ego 1, ele é o instrutor, ele fica dando as instruções. O ego 2, ele é o realizador. Então é aquele que quer fazer, que quer acontecer, que quer botar em prática, que quer fazer com que você consiga vencer seus obstáculos, seus desafios, que você consiga colocar suas metas em prática. Mas o ego 1, que é o instrutor, se ele estiver cheio de padrões e crenças limitantes, ele vai ficar sabotando todas as vontades do ego 2. Aí assim, né? Então, assim, eu sempre gosto de brincar com essa história do ego 1 e ego 2 quando eu tô dando minhas aulas, que é utilizar, não é, o exemplo. Não sei se vocês lembram, né? Daquele desenhozinho animado do Pluto, do Mickey, que tem o Pluto, né? Aí o Pluto, ele tinha os cachorrinhos do bem e do mal que ficavam ali, né? Então tinha um que ficava falando pra ele fazer um monte de coisinha ruim, de coisinha errada. Ele ficava ali prestando atenção naqueles conselhos. Você não vai conseguir. Ah, você não merece isso. Ah, quem é você? O que as pessoas vão ficar pensando? E aí o outro do bem ficava falando, não, você vai fazer, você vai conseguir, vai dar tudo certo. E aí ele ficava ali com aquele diálogo interno, olha só, olha só. E aí se a gente não prestar atenção nesse diálogo que fica ali, a gente fica assim, ó, sem saber o que a gente vai fazer. Então se nós não botarmos a nossa vigilância, a nossa consciência para ser o nosso vigilante desse processo, a gente vai permitir que a voz da nossa mente do ego 1, ela fique dando instruções, certo? Para colocar a gente lá para baixo. E aí, uma forma da gente instruir o ego 1 é a gente reconhecer que nós erramos sim na nossa vida, que nós temos às vezes uma história difícil, que nós temos defeitos que precisamos vencer, mas que nós vamos persistir, vamos continuar. Que nós vamos olhar para tudo isso e vamos fazer o esforço de nos transformar. Então é o instrutor, não é? Que ele precisa ser educado para que a gente não se sabote, por exemplo, o perfeccionismo. O instrutor perfeccionista fica lá dentro da sua cabeça. Ah, mas se não for perfeito, você não vai fazer. Ah, mas se você não arrasar, não der um show, não vai fazer. Ou você faz no 100% ou você não faz. E aí a gente fica nessa cobrança do perfeccionismo, que isso está atrelado às nossas vozes internas, que lá atrás tem as crenças.
E aí a gente acaba sem fazer nada, sem colocar nada em prática. Então, se a gente não entra em contato com esse jogo interior, como diz o Timothy Galwell, a gente acaba se sabotando mesmo, deixando de fazer coisas importantes pra gente, pra nossa vida. Então, esse é um ponto, né? Esse trabalho, esse exercício, ele nos ajuda bastante. E tem várias ferramentas do coaching que a gente utiliza para auxiliar as pessoas a fazerem mapeamento das crenças limitantes e do jogo interior, né? Então, para a gente poder explorar o nosso potencial e vencer a nossa zona de conforto, a gente precisa também fazer algumas perguntas para a gente mesma, né? Para a gente mesmo, que é: será que eu tenho aproveitado o meu tempo para executar coisas que tenham resultados positivos para mim de longo prazo? Que realmente vão ao encontro daquilo que eu quero para minha vida, daquilo que eu quero para minha história, daquilo que eu quero para mim? Ou eu estou apenas executando tarefas, vivendo um dia de cada vez sem ter uma noção de para onde eu estou indo? Então, isso é uma pergunta bem importante para a gente estar se fazendo, para a gente estar vencendo a zona de conforto. Porque não é fácil vencer a zona de conforto, né? É um trabalho interno da gente se observar, não é? E fazer vários exercíciozinhos para a gente estar mapeando aquilo que realmente nos sabota e atrapalha a recriação da vida que a gente tem, na vida que a gente realmente quer viver, né? Então, isso é muito importante. Tem uma frase da música que diz assim, todo mundo conhece, que é: deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Essa frase ela é bem interessante, né? Às vezes as pessoas vivem meio que isso, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E dançam, né? E cantam isso. Mas será que a gente deve realmente permitir que seja assim? E aí eu faço uma pergunta, né? O que a gente está fazendo com o nosso tempo? O que a gente está fazendo com o nosso caminho? Será que a gente está indo para um lado e para o outro e não está indo para lugar nenhum ao mesmo tempo? Então isso é uma coisa que a gente precisa estar olhando, né? Tá observando. Será que eu realmente estou deixando a vida me levar e na verdade eu não estou indo para lugar algum? Eu não estou indo em direção a nenhum sonho? Então, uma boa pergunta para você saber para onde você está indo é você se responder: aonde você vai estar daqui a 5 anos? O que você vai estar fazendo daqui a 5 anos? Isso é uma pergunta interessante de ser feita, não é? Com quem você vai estar? O que é que você vai estar desfrutando daqui a 5 anos? Não é? Onde você vai estar passando férias? Em que carro você vai estar? Onde você vai estar trabalhando? Então, se a gente deixa a vida levar a gente realmente não sabe para onde está indo. E isso é sério, gente. Isso é muito sério. Se a gente vai trabalhar com coaching, a gente vai ter que trabalhar com planejamento, a gente vai ter que trabalhar com meta, a gente vai ter que saber para onde que a gente está indo. E o tempo, ele é uma variável importantíssima desse processo, né? Então, na verdade, o que eu quero dizer é isso, né? A zona de conforto, ela não potencializa o nosso desenvolvimento. Se a gente deixa a vida levar a gente para no tempo e no espaço. A gente não se transforma, a gente não melhora. Às vezes, sabe aquela pessoa, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas às vezes a gente encontra uma pessoa que a gente não vê há 10 anos, 5 anos, e aí a gente conversa com essa pessoa sobre como é que tá a situação da vida dela e tá do mesmo jeito. A vida dessa pessoa não mudou nada. Ela não fez nenhuma transformação, né? Porque realmente ela está deixando o tempo passar e não está buscando se desafiar. Recriar a vida é se desafiar a novas oportunidades, se desafiar a novas potencialidades, né? A uma nova forma de existir, de viver, a criar novas estratégias, novos comportamentos, novas formas, pensamento, construir novas relações, mudar de ambientes, né? Então, às vezes a gente precisa fazer isso, né? E uma coisa muito boa, muito importante para isso, é a gente trabalhar o poder da intenção. O poder da intenção, ele é muito interessante nesse processo, minha gente. Porque o poder da intenção, ele entra como uma alavanca do processo criativo. E aí é a tomada de consciência para que eu possa trabalhar novos pensamentos e atitudes que vão me dar novos resultados na minha vida.
Então, às vezes você se encontra com algumas pessoas e elas estão assim reclamando, né? Reclama disso, reclama do tempo, reclama do trânsito da cidade, reclama do carro, reclama do clima, reclama de tudo, não é? Mas não usa o poder da intenção para criar novas sinapses, novos pensamentos, novas conexões, para alterar a realidade dela. Então, se ela não faz esse exercício, é óbvio que essa pessoa vai continuar tendo os mesmos resultados na vida. Não tem como. Ou você muda de atitude mental e coloca o poder da intenção de que você tem que transformar suas atitudes mentais, ou você não vai conseguir novos resultados. Você vai sempre viver as mesmas situações, seja em relacionamentos, seja nos seus empregos, seja na sua relação com seus próprios colegas de trabalho, seja com seus amigos. Você vai estar sempre criando a mesma situação com as pessoas na sua vida, né? Então, que tipo de intenção nós estamos utilizando como alavanca do nosso processo criativo? Esse é um ponto. E aí, é óbvio, se eu quero recriar minha vida, eu tenho que ter uma lista de sonhos. E aí, pega de novo a caneta e o papel e anota esse exercício que eu vou passar para você. Você vai fazer 2 listas. A primeira lista, você vai escrever sem julgamentos todos os seus sonhos. Escreva, não se preocupe com a ordem, escreva todos os seus sonhos sem julgar nenhum deles. E a segunda lista vai ser o que todas as suas ações, o que você está fazendo hoje para que você possa alcançar esses sonhos. Compare essa terceira tarefa. Primeira, fazer a lista dos sonhos. A segunda, a lista de todas as atividades que você executa hoje para alcançar esses sonhos. E a terceira, comparar as 2 listas. Se você perceber que realmente você está vivendo, deixa a vida me levar, então realmente você está precisando fazer um planejamento de vida e de carreira. Não tem para onde correr, né? Esse é o nosso termômetro. O que é que eu estou fazendo com a minha vida? E agora, né, para finalizar essa live, né, eu gostaria de falar do desenvolvimento dos 4 atributos que garantem a vantagem inicial na nossa carreira. Já que falamos, né, estamos linkando vida com carreira aqui nessa live. Então, o primeiro atributo é tudo isso que eu acabei de falar para vocês, né? Clareza do autoconceito. Então, na clareza do autoconceito, a palavra-chave é o autoconhecimento. Se eu quero definir os rumos da minha vida e da minha carreira, eu preciso me autoconhecer. Então, a gente sabe, gente, e aí, isso é óbvio, o dia tem 24 horas. Então, subtende-se que você vai dormir 8 horas. Subtende-se, claro que a gente não está vivendo muito essa realidade, né? Mas que você vai trabalhar 8 horas por dia. Nessas 8 horas que você vai trabalhar, você vai ter que você vai estar fazendo algo que realmente é significativo para você e para sua vida. Você realmente gosta disso que você vai fazer? Então essa é uma pergunta. Para você poder responder, o coach trabalha muito com significado, gente, com sentido de vida. É o ser, né? Então, antes de fazer, eu tenho que ser, porque a tríade do coaching é ser, fazer e ter. Então, para poder eu ter, eu preciso primeiro ser. Então, eu tenho que me conhecer. Quem sou eu? E o que é que eu quero para mim? Né? Então, esse autoconhecimento, ele é parte integrante do processo, não há como dissociar. Se você quer fazer um processo de coaching de vida e de carreira, você tem que passar pelo mapeamento do autoconhecimento. É o ser, não é? E aí, a partir disso que eu vou desenvolver, o que é que eu vou fazer? Quais são as minhas ações que vão me levar a resultados? Né? Esses resultados, eles podem ser tanto qualitativos como quantitativos. Você pode estar trabalhando com resultados materiais, não é? Como também com ganhos psicológicos, com retornos psicológicos. Cada um vai ter sua medida aí dos resultados que vai querer. Então, eu tenho que ter o autoconhecimento. Esse é o meu primeiro ponto, que é o autoconceito, né? A minha competência profissional, que eu preciso, e aí a palavra-chave é percepção, é o mapeamento da minha competência profissional. E aí, na minha competência profissional, eu vou fazer o que a gente chama no coaching de carreira, porque o coaching de carreira, ele é um processo de mapeamento de competências,
né? Então eu preciso saber que habilidades e competências, que é o meu conhecimento tácito e explícito, né, que existe a favor daquilo que eu quero atingir como resultado para minha vida. E aí eu vou fazer isso alinhado ao meu autoconhecimento, quem sou eu dentro do processo. Isso é importantíssimo. Juntos, sempre, né? E aí eu vou para o terceiro, que é a percepção pessoal. Na percepção pessoal, eu vou trabalhar o quê? Os valores, que refletem minhas atitudes e comportamentos. Os motivadores, que refletem minhas escolhas e decisões. Os meus interesses, né? Então, os meus valores, eles vêm de lá de trás, da minha história, né? Os meus motivadores é exatamente aquilo que me move, o que me põe em movimento. O que me faz acordar todos os dias? O que vai realmente fazer com que eu me dedique a determinada área de trabalho, a determinado caminho na minha vida? E os meus interesses, né? Então, os interesses, eles vêm de quê? Da minha capacidade de identificar oportunidades e de agir adequadamente para aproveitá-las. E aí, isso vem da experiência de cada um, de buscar nos cenários isso. Aí, você tem que ser um caçador de oportunidades, né? E quais são os talentos? Então, o mapeamento dos talentos, ele é muito importante para que a gente possa realmente valorizar o nosso eu pessoal, né? A partir daí, do mapeamento das minhas competências, claro que eu vou mapear tanto os meus pontos fortes como os meus pontos fracos, porque eu preciso saber o que eu preciso melhorar. Então, por exemplo, se eu quero ser um jornalista, eu vou ter que me esforçar na redação. Se eu não sou bom em redação, eu vou ter que melhorar isso. Então, isso é uma competência que eu vou ter que adquirir, não é? E, obviamente, inteligência emocional. Que a inteligência emocional é a nossa autoconfiança. Então, é dela que vem a capacidade que a gente tem de confiar no nosso potencial e de colocar o nosso potencial em prática, certo? Então, a análise de cenário, que é o terceiro passo, vai fazer com que eu consiga ter um plano de ação. No plano de ação, eu vou desenvolver todas as informações e vou buscar todas as informações sobre o mercado de trabalho, onde eu, com meus talentos, valores, as minhas competências, e as minhas habilidades vão poder estar a serviço desse mercado. E aí eu vou fazer exatamente esse cruzamento, né? O que mercado é esse? Que oportunidades ele tem? E eu, né, hoje, onde estou, como posso melhorar e onde estou, o que eu posso começar a fazer para me colocar em movimento? Isso é um ponto importante. A partir daí eu vou para o quarto passo, que é o plano de carreira. Então, no plano de carreira, eu vou selecionar as informações mais relevantes do cenário. Então, eu mapeei as oportunidades e a partir daí eu disse, bom, então eu quero isso aqui, isso aqui, isso aqui me interessa. É o que eu posso fazer, onde eu me encaixo e onde realmente vou me sentir bem, tá? Aí, eu vou estabelecer as metas desse plano. E aí, eu tenho que quebrar as metas. É importante a gente quebrar as metas, porque se a gente cria metas muito ousadas, a gente acaba indo para as nossas exigências e aí os nossos sabotadores eles vão entrar em ação. Então eu tenho que quebrar as metas, eu preciso ir devagar com elas, tá? E aí eu vou trabalhar essas metas de longo, de curto, de médio e de curto prazo. E estabelecer o passo a passo, onde eu estou, onde eu quero chegar e como eu quero chegar. A partir daí, eu vou definir o quê? Os meus recursos. Eu vou mobilizar recursos e esses recursos eles podem ser financeiros, esses recursos eles podem ser recursos internos. Recursos, gente, tem de todo jeito. Você pode parcerias, não é? Aquilo que você já tem como recurso que você ainda não utiliza. Então, o mapeamento de recursos ele é muito amplo, tá? E você pode explorar um campo de possibilidades com o mapeamento de recursos, mas você vai precisar utilizá-los. Eles são importantíssimos para você conseguir dimensionar o seu plano, tá? Se prepare, não é? Então, isso é isso que a gente tem que fazer, ir se preparando internamente, externamente para atingir os nossos objetivos, tá? E, claro, se você está fazendo coaching, você tem que ter indicadores, né? Então, assim, tudo que você vai conseguir, você tem que colocar os indicadores. É importantíssima a utilização dos indicadores. Porque se você não mapeia os seus indicadores, como é que você vai saber que você está tendo resultados? Que resultados são esses? Então, um exemplo, às vezes o indicador ele pode ser uma coisa tão simples, gente, de fazer. Por exemplo, relacionada à vida pessoal. Você está querendo perder peso.
Então, você pode utilizar como indicador uma calça que você adora, que você não usa há muito tempo. E aí você colocar aquela calça como uma meta, de que se você chegou na sua meta, quando você conseguir entrar naquela roupa. E, obviamente, os indicadores na vida da gente profissional, você pode estar mapeando seus indicadores de várias maneiras. Tanto as seleções que você vai participar, os resultados que você vai ter, quando você for, por exemplo, prestar um concurso, né, que você vai fazer provas, você pode colocar como meta a quantidade de questões que você conseguiu resolver, que você conseguiu solucionar essas questões. Na sua entrevista de emprego, o que você vai colocar como indicador para você no seu desempenho pessoal? Que isso aí é um assunto, gente, para a gente fazer uma outra live. Trabalhar essa coisa dos indicadores de carreira, certo? Então, existem várias formas de a gente trabalhar indicadores. E aí, para cada pessoa, de acordo com a necessidade dela, com a história pessoal dela, com as metas dela, a gente personaliza esse trabalho. E aí eu gostaria de agradecer a presença de vocês nessa live, dizer que eu estou assim bem feliz, né? Mais um dia, mais uma que a gente conseguiu fazer. E deixem aí comentários a respeito do que se vocês realmente gostaram do que eu falei hoje para vocês, se foi proveitoso. E também aproveitar para convidar vocês, né? Que sábado que vem eu vou estar no dia 29 desse mês na Universo Recife, que é a universidade onde eu ensino, com um curso, né, com um workshop de gestão da carreira. E aí, tudo isso que eu falei para vocês, a gente vai trabalhar em 2 dias. Então, vai ser no dia 29 de abril e no dia 6 de maio, tá? Vão ser 2 dias inteiros, um workshop totalmente vivencial. Vocês vão trabalhar várias ferramentas, então são 16 horas experienciando várias ferramentas para mapeamento pessoal, análise de cenário, planejamento de carreira, e vai ser bem legal, tá? Estou à disposição de vocês. Beijo, boa semana, uma semana com muita luz, com muita paz. Gratidão.